Todo mundo comete erros nos stories que fazem com que os stories percam visualizações. E aí, as pessoas ficam naquela assim: o que eu tenho que fazer nos meus stories para eles terem mais visualizações? E elas nem param para analisar eu não sei se posso falar cagadas, mas as cagadas que elas estão fazendo. E aí, gente, eu tenho que jogar um jogo muito sincero com vocês nesse vídeo, que é o seguinte: a gente tem um algoritmo que joga contra o tempo inteiro. E essa é uma verdade. Mas se você também olhar para o outro lado, você pode ver que ele joga ao seu favor. Só que, como a grande maioria das pessoas não tem acesso à informação, o jogo é sempre contra, porque ela não tem acesso à informação devida. Só que, olha, o que você vai aprender aqui nesse vídeo vai te ajudar a parar de cometer cagada nos seus stories e voltar a aumentar suas visualizações paulatinamente. Eu não sei por que usar essa palavra e agora eu encontrei um momento específico para usá-la. Vamos direto ao conteúdo, mas antes eu quero te fazer um pedido. E o pedido é um pedido muito importante para que você se inscreva nesse canal. Eu tô aqui fazendo bem para você, entregando conteúdo de qualidade. E é só você apertar um botão que é tão... E não vai cair o dedo, não vai cair, você vai ficar com os 5 dedos, imagina só se ficar com os 4 dedos, imagina, tem... Eu tô rindo aqui porque o nosso filmmaker, ele tem, não é 4 dedos, mas ele tem 4 dedos e meio, e não é mentira. Vem aqui, editor, rapidinho, eu preciso mostrar, porque senão o povo vai achar que eu tô mentindo. Enquanto eu tava gravando, ele mostrou a mão dele. E aí não era nem brincadeira, mas ele fez assim com a mão lá atrás da câmera, eu precisei mostrar isso aqui. Bom, vamos de fato agora pro conteúdo, que eu não sabia que esse vídeo ia começar tão bom assim, mas precisa ter entretenimento aqui também. O primeiro erro, cara, isso aqui foi épico. Vale já a sua curtida ou vale pelo menos um comentário rindo aqui embaixo, mas pelo amor de Deus. Vamos lá, a primeira coisa que todos fazem de cagada, né, que eles deixam de fazer, as pessoas deixam de legendar os stories. Então, se você deixa de legendar os seus, possivelmente você está perdendo visualizações. Como assim, Ezra? Imagina que a grande maioria das pessoas está em momentos que elas não podem escutar um som. Então, tipo, a pessoa tá ali no Instagram, ela quer assistir seu story, mas ela não pode escutar o som porque ela tá no meio de uma reunião, ou no meio de um barulho que ela não vai conseguir escutar o som, ou no momento que ela não pode ver um vídeo ali muito tempo, porque ela tá na rua e ela tem que ver um conteúdo mais rápido. As pessoas estão nesses momentos o tempo inteiro. Só que existem 2 tipos de legendas. As legendas que fazem com que as pessoas consigam entender o seu conteúdo, mesmo que ela não esteja com um fone de ouvido. Esse é o primeiro tipo de legenda. E a segunda legenda, que é a legenda que desperta a curiosidade, que a pessoa fala assim: cara, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu puder escutar um som é ver esse story aqui. Porque a pessoa colocou uma frase ali que, tipo assim, é uma frase que... ai, meu Deus, eu preciso ver esse vídeo. É tipo assim, sabe? Então, preste bem atenção nisso. Quando você for legendar o seu story, você pode legendar de uma forma que mesmo a pessoa que não está escutando vai conseguir entender. E a segunda forma é gerar o desejo ardente em alguém ver aquele story. Por exemplo, eu tô lá fazendo um story e tal, e aí eu tô lhe contando uma coisa, e aí eu pego e coloco, né, uma legenda embaixo assim de mim, escrito assim: e esses são os motivos que fazem as pessoas perderem visualizações todo dia. Cara, a pessoa vai querer escutar o que eu tô dizendo ali, porque eu gerei desejo. Ela quer saber o que tá acontecendo, ela quer saber quais são esses motivos. Então, ó, 2 tipos de legendas. Segunda coisa, não ter começo, meio e fim. A pessoa chega no story e acha que não é um maluco. E ela do nada ela pega e ela tá no meio de um evento e ela pega e fala: ó, eu cheguei aqui no evento, que não sei o que, tá. Do nada, a pessoa chega ali sem contexto nenhum, ela joga esse story. Só que o que acontece, gente? Essa analogia é importantíssima que você entenda para que você leve isso para sua vida. É o seguinte, olha só, você tá no Instagram buscando assistir pessoas que você conheça minimamente. Por que os primeiros stories que você assiste, né? Os
você entrar no Instagram depois de ficar 24 horas sem entrar, você vai verificar que sempre são as mesmas pessoas que aparecem, né, nos primeiros stories para você assistir. Essas pessoas estão ali porque você assiste elas com muita frequência, mas se você for parar para analisar, a grande maioria dessas primeiras pessoas que estão ali são pessoas que você conhece na vida real. Por quê? Mesmo que elas estejam postando stories que não façam o mínimo sentido, como você conhece essa pessoa na vida real, você consegue entender o que está acontecendo na vida dela, porque você tem o restante do desenho. Tipo, se ela for para um bar e ela simplesmente postar uma foto no bar, você pode saber que bar é esse, porque muitas vezes você sabe para onde ela gosta de ir, você já foi naquele bar de algum jeito. Por isso, mesmo que não façam sentido para a grande maioria, para você faz, por isso você quer continuar assistindo. E aí, pensa, se você quer ser grande na internet, ser um lojista grande, um influenciador grande, um prestador de serviço grande, não tem como você não fazer stories com começo, meio e fim. Porque se não tiver sentido, pessoal, se não tiver sentido, as pessoas não vão te assistir, elas vão sempre optar por assistir a contas ou perfis ou stories que façam sentido. E se os seus não fazem, esquece, você já tá fora desse jogo. Então a segunda coisa é fazer os seus stories terem um começo, um meio e um fim. Não sai jogando as coisas ali. As coisas precisam fazer sentido. O terceiro erro é não focar em interação. O jogo dos stories é o jogo da interação. Se não tem stories que estão levando as pessoas a comentarem, te mandar uma mensagem, tá errado. Você precisa fazer com que as pessoas queiram conversar com você, mandar uma mensagem para você no direct. Você posta um story, as pessoas precisam querer conversar, abrir um diálogo, falar sobre a vida, falar sobre uma coisa que também aconteceu com ela. Tudo isso ajuda demais no engajamento do seu story, porque eu deixei para falar agora nesse segundo momento. Existem basicamente duas coisas que são imprescindíveis na hora de aumentar o teu engajamento nos stories: respostas e compartilhamentos. Guarda isso. É difícil ter compartilhamento? É, só que você vai ter uma técnica aqui que é matadora, que vai ser excelente para você aumentar esse engajamento nos seus stories. Mas primeiro, foca aqui no erro. Não posso fazer stories que não peça para que as pessoas, respondam ou dialoguem comigo de alguma maneira. Então eu preciso fazer com que as pessoas conversem comigo, que elas mandem mensagem, que elas fiquem ali. Então eu preciso fazer perguntas, preciso fazer enquetes, preciso dividir a minha opinião com as pessoas, porque quando eu divido a opinião, as pessoas podem dividir a opinião delas também. Eu posso pedir as opiniões, eu posso pedir indicações. Peça coisas para sua audiência, porque dessa forma eles terão mais motivos para interagir ativamente com você. Quarta coisa, não usar as caixinhas que o Instagram te deixa usar. E aqui, pessoal, a gente tem, tanto as caixinhas de pergunta, as caixinhas de enquete, todas essas ferramentas que o Instagram te possibilita usar são caixinhas extremamente importantes, porque se o Instagram disponibiliza, é porque de algum modo elas são importantes. Então utilize as caixinhas de pergunta, utilize as caixinhas de enquetes, porque essas caixinhas elas geram interação ativa. E a interação ativa é muito importante porque o Instagram sempre vai te comparar com uma outra conta para descobrir qual a prioridade ele precisa dar para você em detrimento de outros perfis. Então, caixinhas que tenham votos ou que as pessoas comecem a digitar são muito importantes. Você não usar isso é um grande problema porque você não está fazendo com que as pessoas interajam ativamente com você. Quinto erro é não respeitar as margens de visualização do seu story. Você está fazendo um story, você tem que entender que em cima, embaixo, dos lados, não deve ser colocado nenhuma informação, muito menos uma caixinha de pergunta ou uma caixinha de enquete. Caixinha de pergunta e caixinha de enquete é centralizado no meio, exatamente, tanto no meio na vertical quanto no meio na horizontal, gente. É exatamente no meio dos stories. Não tem por que colocar em outro lugar, não tem por que aumentar ou diminuir ela já vem do tamanho perfeito para utilização. Você vai utilizar uma caixinha de enquete do mesmo tamanho que ela veio, uma caixinha de pergunta da mesma maneira que ela veio, você não vai mexer. Por isso, respeite. Além disso, as margens de visualização. Não coloque informações nas laterais
nem nos cantos superiores ou inferior, porque as pessoas podem não conseguir ver essas informações ou até pior do que isso. Se você colocar um elemento de interação nesses lados, as pessoas podem acabar interagindo e pode acontecer uma outra coisa. Por exemplo, colocar em cima, a pessoa pode acabar apertando lá no X e saindo do seu story. Embaixo, ela pode acabar entrando, né, no seu direct, não era o que ela queria. Dos lados, ela pode acabar passando o seu story. Então, tome cuidado, centralize as informações mais importantes no meio do story para facilitar. As pessoas entendam e principalmente se tiver um elemento de interação que elas consigam de fato interagir. Outro erro, fazer muitas repostagens. Eu olho para o seu story e quando eu entro lá, você está repostando 3, 4 pessoas que te marcaram, uma após a outra, e você acha que tem que repostar todo mundo. Quem foi que te falou isso? Ninguém te falou isso, você tirou da sua cabeça. Fala, mas se eu não repostar as pessoas, elas nunca mais vão me marcar. Errado. Você não precisa repostar todas as pessoas, você precisa repostar algumas, mas não todas. E sempre que a gente vai repostar uma pessoa, precisa ser muito estratégico. É uma pessoa que fala bem de você, é uma pessoa que dá uma prova social, é uma pessoa que fala que está vendo um conteúdo seu, é uma pessoa que valoriza o teu trabalho. É isso, nem todas as pessoas valorizam o teu trabalho quando estão te marcando. Às vezes tem pessoa que te marca que nem te segue e você tá ali repostando a pessoa. Às vezes a pessoa te marcou por uma coisa que não tem nada a ver e você tá repostando a pessoa. E entenda, as pessoas estão indo consumir os seus stories em busca de te ver. Por que você quer mostrar esse monte de pessoas dentro dos seus stories? Não tem problema repostar as pessoas, desde que você poste conteúdos também. E no meio disso você reposta as pessoas, tudo bem. Mas no meio disso tem que ter muito conteúdo seu, porque as pessoas estão indo lá buscar conteúdo de você. Não deixe que as pessoas entrem no seu story e acabem vendo que você fez um monte de repostagem de outras pessoas. E por fim, não enrole para entregar um conteúdo. E quando eu falo sobre não enrolar, entenda o seguinte: muitas vezes a gente tem várias opções de entregar um conteúdo de maneira mais devagar, de maneira mais longa. Cada conteúdo exige, né, um estágio de produção de conteúdo e quantidade de tempo. Por exemplo, vamos supor que eu vou chegar aqui para vocês agora e eu vou fazer um desabafo. Eu vou fazer um desabafo e quando a gente está fazendo um desabafo, a gente pode demorar quanto tempo a gente quiser. Faz sentido? É um desabafo? Agora eu vou contar a minha história. Pô, eu vou contar a minha história? Eu preciso contar uma história de 15 minutos? Talvez não, eu posso contar uma história de 5. As pessoas não vão ficar assistindo um conteúdo extremamente longo e maçante. Faça conteúdos rápidos, vá direto ao ponto, não enrole. Principalmente quando você vai ensinar algo que é mais prático. Não fique enrolando as pessoas. Entrega o conteúdo. Conteúdo de qualidade, óbvio. Então, sempre que você puder, reduza. É muito prolixo, né? Reduza o conteúdo, reduza. Quanto mais você puder reduzir o conteúdo, melhor vai ser o resultado dele. Porque muitas vezes a gente tende a ficar enrolando a pessoa e a gente não entrega conteúdo e essa pessoa no meio do caminho ela vai embora, certo? Então, reduza, seja mais direto ao ponto, mostre o conteúdo de forma mais prática. Quanto mais prático, melhor. Quanto menos, né, informação, melhor, porque você consegue ser mais direto ao ponto, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, aperta no sininho de notificação e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.